especializada em paralisia facial e eu capacito você, fisioterapeuta em paralisia facial, do zero, do básico à prática clínica. Vem comigo. Hoje a gente está num horário novo, né? Adiantamos um pouquinho a live, porque eu não ia conseguir fazer às 18. Vim com vocês às 17. Vem comigo, vem comigo. Vamos falar de paralisia facial. Vamos entender um pouquinho, né, esse universo. E hoje eu queria falar com vocês, né, o que a faculdade não te conta. Nosso tema hoje é o que a faculdade ela não te conta sobre paralisia facial. Muitos de nós, né, nem teve aula de paralisia facial na faculdade. Então, se alguém teve aula de paralisia facial, foi uma aula, uma parte de uma aula. Então, quando a gente traz esse conceito da faculdade, onde ficou a desejar alguma coisa, é muito importante que a gente entenda que a faculdade ela forma generalistas, ela não forma especialistas. Então, a faculdade ela não foi... O objetivo dela não foi te especializar em nada. O objetivo da faculdade foi trazer para você uma base e a partir da faculdade você buscar essa capacitação. E é por isso que a gente traz aqui do Instituto, a gente traz, né, toda essa capacitação do zero à prática clínica, onde você, mesmo que você não saiba nada sobre paralisia facial, você começa a entender tudo sobre paralisia facial e você chegue num paciente mais avançado. Certo? Então é muito importante que a gente entenda esse universo paralisia facial e olhe com outros olhos. E também entenda que o que a gente traz, a bagagem que a gente traz, mesmo que pouca da faculdade, é importante a gente entender isso. Entender que a faculdade ela não trouxe pra gente essa base. Que é muito pouco o que a faculdade traz pra gente. A gente precisa de mais, a gente precisa se capacitar e se especializar cada vez mais. Então, por isso que a gente vem aqui nas lives e a gente traz, né, temas importantes. O que é muito importante na paralisia facial? Que a faculdade talvez não tenha te falado, né? Entender, eu lembro que eu não tive aula de anatomia facial. Entender os músculos faciais, a gente entendia um ou outro e estava tudo certo. Fazer esse levantamento, esse aprofundamento de músculos, anatomia facial, foi en passant, assim, foi uma coisa muito, muito básica e que na paralisia facial a gente precisa aprofundar. Olha a quantidade de músculos que a gente tem aqui. A gente tem muitos músculos que são sobrepostos e são interligados. Então, quando a gente começa a olhar para um paciente de paralisia facial e falar pra gente, ó, eu vou me dedicar para ele, porque é isso que eu devo fazer. Então, quando a gente recebe um paciente de paralisia facial, o primeiro, né, número 1 que a gente precisa entender é a anatomia facial. Então, a anatomia da face, entender quais são os músculos, o que é um músculo facial, quais são as características de um músculo facial, o que é um músculo constritor, o que é um músculo dilatador, qual músculo está interligado em quê, né, quem liga aqui, né, e quais as funções de cada um. Isso vai trazendo pra gente, né, todo um diferencial na hora do atendimento. Eu canso de ver fisioterapeutas que não sabem o nome dos músculos faciais. Você trata paralisia facial e não sabe quais são os músculos, isso é a base. Então a gente precisa, né, o que a faculdade não te contou, você teve uma boa formação em anatomia facial? Você teve uma boa formação na anatomia do nervo facial? Então, às vezes a faculdade ela não conta coisas pra gente e às vezes a gente, pela rotina e pelo dia a dia, a gente não aprofunda esse conhecimento. E entender que a paralisia facial é uma lesão no nervo facial. Qual é a anatomia desse nervo? Quais são as características desse nervo? Quais são as complicações inerentes a esse nervo? Esse nervo ele traz quais funções pra gente? Então é muito importante que a gente, quando começa a atender um paciente com paralisia facial, que a gente comece a aprofundar temas fundamentais, que é a anatomia, a biomecânica da face, entender qual músculo vai para aquela região, qual músculo tem qual função. Então, saber diferenciar essas funções vai trazer para a gente um sucesso do nosso tratamento. E aí, parar de banalizar a paralisia facial. Então, como a gente não teve na faculdade,
A gente acha, paralisia facial, bobagem. Bobagem porque não é no seu rosto, é no rosto do seu paciente. E eu te pergunto, se fosse no seu, seria bobagem também? Eu canso de ver, né, fisioterapeutas, escuto muitos pacientes que chegam para o meu atendimento falando, o fisioterapeuta fez isso, fez aquilo. E quando a gente analisa isso, precisa ter mais conhecimento da causa. Precisa vestir a camisa da paralisia facial, né, botar o jaleco, botar aqui, ó, eu estou aqui no instituto, hoje eu estou de jaleco na live. Vestir a camisa do seu paciente para que a gente alcance melhores resultados. Então a gente precisa olhar para esse paciente e saber, eu estou dando o meu melhor? Eu sei o que eu preciso fazer? Eu entendo o que eu preciso fazer? Então isso é fundamental quando a gente trabalha com paciente com paralisia facial. Certo, gente? Então, a faculdade, ela não formou especialistas, ela vai formar generalistas. E cabe a gente buscar, quando a gente sai da faculdade, buscar esse aprofundamento, certo? Essa capacitação, essa especialização. E aí, pensando, né, no tema, o que a faculdade não te contou, é que às vezes quando a gente trabalha com pacientes com paralisia facial, a gente tem a falsa ideia de que a gente só vai tratar esse lado e pronto, acabou. Eu só vou olhar para o lado da paralisia e é isso que eu vou tratar. E aí a gente precisa entender que os dois lados, eles funcionam juntos. Embora um esteja paralisado, o outro está funcionando. Se um está mais flácido, se um está mais, né, com pouco movimento, o outro está em hiperatividade. O outro está funcionando demais, o outro está trabalhando em excesso. Então a gente precisa cuidar dos dois lados. Eu preciso tratar os dois lados. Então isso é importantíssimo da gente entender. Outro ponto fundamental quando a gente trabalha com paciente com paralisia facial é entender que a postura importa, que os hábitos importam, que como o paciente usa o rosto dele no dia a dia faz diferença na evolução dele. Então, olhar para esse paciente, saber avaliar a rotina dele, avaliar a postura dele, entender que o rosto a gente trata daqui para cima. Por que a gente trata daqui para cima? Porque o que o paciente faz com esse braço influencia no rosto. O que ele faz com esse ombro influencia no rosto. A posição de cabeça e de cervical influencia no rosto. A gente tem a paralisação do platisma, né? Na paralisia facial, o platisma ele também está afetado. O platisma ele vem até aqui em cima, é um músculo grande que ele faz. É um músculo grande que vem aqui e ele vem até o peitoral. Se eu tenho um peitoral contraturado, ele vai influenciar na evolução desse paciente. Se eu tenho um platisma contraturado, ele vai influenciar na evolução desse paciente. Então, entender que pescoço importa, que peitoral importa, que postura importa se eu tenho um tronco mais encurtado, isso também influencia. E isso a faculdade não te contou? A faculdade também não te contou que se o seu paciente tem alguma cicatriz de mama, de tronco, às vezes uma cesariana, onde a cicatriz ela é mais aderida daquele lado, isso também influencia no rosto do seu paciente. Então, a minha proposta aqui, né, o que eu quero que a gente trabalhe aqui juntos nas lives, toda segunda-feira a gente faz live, hoje que a gente precisou adiantar um pouquinho o nosso horário, é a gente entender que a gente pode mais, que a gente precisa se capacitar, que a gente precisa olhar para a paralisia facial com outro olhar, que a gente precisa olhar para a paralisia facial e entender que a gente precisa olhar para esse universo e expandir o nosso conhecimento. Não é só isso. Não é só o que acontece desse lado do rosto. Se é uma paralisia central ou periférica, entender que a paralisia facial acontece no nervo facial. Canso de receber mensagens de pessoas falando, eu tô com uma pitose ocular. O que eu faço? Pitose ocular não é paralisia facial.
Ptose ocular é uma paralisia ocular. Não é no nervo facial. Então, quando a gente tem uma paralisia facial, ela acontece no nervo facial, que é o sétimo par craniano. Então, saber aonde acontece, por que acontece, de que forma acontece, quais são as causas, qual é a etiologia da paralisia facial? É um vírus? É um trauma? É um tumor? Foi cirúrgico? Não foi cirúrgico? O paciente fez um lifting facial? Entender o que aconteceu com esse paciente faz diferença. Certo, gente? Então, o que eu queria falar hoje, né, é entender que hábitos e posturas importam. Então, se é um paciente que tem um tronco encurtado, eu preciso alongar esse tronco, dar uma atenção para esse tronco, porque se aqui puxa, eu puxo tudo para baixo. Se eu tenho uma tensão no peitoral, eu também puxo tudo para baixo. Se eu tenho um platisma, uma cervical mais encurtada, uma cervical desviada, uma cabeça mais rodada e inclinada, isso influencia na postura do paciente. Porque a pessoa que enfrenta a paralisia facial, ela se sente constrangida daquele lado. E o que ela faz? Ela olha o mundo com esse lado. E ela começa a encurtar todo o lado de cá. Faz sentido, gente? Então a gente precisa olhar para todo esse processo diferente e pensar um pouquinho fora da caixa e entender o que a faculdade não te contou. Porque a faculdade não te contou um monte de coisa. Então, recapitulando e fazendo um resumo do que a gente precisa, né, entender sobre paralisia facial, entenda sobre anatomia dos músculos faciais, anatomia do nervo facial, a biomecânica da face. Quais são as características dessa biomecânica? Quais são as características dessa face? E é claro que entender as características de um paciente com paralisia facial, as fases dele, né? Isso com certeza a faculdade não te contou. Que a gente tem duas fases, a gente tem uma fase mais flácida e uma fase crônica. Cadê? Aqui. Então a gente tem duas fases. E o que eu faço em uma fase flácida não é a mesma coisa que eu faço em uma fase crônica. Faz sentido, gente? Alguém tem alguma dúvida para me perguntar? Manda aí no chat, manda aí nos comentários que eu respondo para vocês. E é claro, né, que em relação à faculdade, o que a faculdade não ensinou, muita gente vem de uma época, e infelizmente atualmente, né, ainda existe isso, conceitos ultrapassados e errados ainda são ensinados na faculdade. Então, exercícios em massa, exercícios genéricos, exercícios sem pensar. Não existe um padrão de exercício. Não existe um protocolo para o seu paciente. E coisas erradas. Eletroestimulação é inadequado, gelo é contraindicado, mímica forçada é contraindicado, bexiga, canudo, chiclete, nada disso. Nada disso é indicado para o seu paciente com paralisia facial. Mas provavelmente muitos de vocês tiveram ainda na faculdade. E por isso que é importante a gente se atualizar. E pensar um pouquinho, poxa, eu estou fazendo isso. Por que eu faço isso? Por que eu faço tal técnica? Por que eu estou fazendo isso com o meu paciente? É o mais indicado? É o correto? Faz em você. Sente em você. Por mais que você não tenha paralisia facial, faz em você. Usa no seu rosto. Vê o que você sente. Então, às vezes a faculdade ela não te ensinou coisas atualizadas e te ensinou coisas ultrapassadas. Que a gente precisa olhar para isso e se capacitar. Faz sentido, gente? Vamos lá. Estou há 5 anos com esse problema. Fiz fisioterapia com muitos choques, fiquei pior. Atualmente estou sem esperança. Tudo isso eu fiz. Pati,
Eu costumo dizer assim, não dá pra gente voltar no que aconteceu, não dá pra gente apagar e mudar a nossa história, mas dá pra gente pensar daqui pra frente, tá? Então, por mais que você fale assim, eu tenho 5 anos de paralisia facial, né? Eu tive a paralisia e tô enfrentando aí as complicações da paralisia por 5 anos, eu posso te dizer que apesar de você ter 5 anos, existe luz no fim do túnel, né? Inclusive, a gente tá no instituto agora com uma menina que tem 32 anos de paralisia. E a melhora dela tá incrível, 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 tá? Porque primeiro a gente tá mudando hábitos e posturas. Ela que estava totalmente desacreditada, ela que nem via mais luz no fim do túnel, ela hoje olha e fala, cara, eu posso mais. Eu atendi ela na semana passada, e ela é atendida pela minha equipe, e eu atendi ela na semana passada. Então, de vez em quando, eu atendo alguns pacientes da equipe, né? A gente troca aí. Então eu atendi ela na semana passada e aí ela virou pra mim e falou assim, Priscila, antes eu não tinha autocuidado com o meu rosto, mas eu também não tinha autocuidado comigo. Eu hoje tratando com vocês, eu tô vendo que eu preciso ter o autocuidado com o meu rosto e faz a diferença. E eu posso ter um autocuidado comigo. Valorizar coisas que eu gosto, sabe? Me valorizar mais. Então, quando a gente tem a paralisia facial, né? Quando o paciente tem a paralisia facial, é muito comum que ele se esconda, que ele se desvalorize, que ele não veja o potencial que ele tem. E a partir desse tratamento vai fazendo a diferença. Então o que eu te falo, Paty, assim, eu sei que é difícil pra caramba, mas mesmo com 5 anos, você pode mais. Você pode mais. Marca um agendamento com a gente, marca aqui um atendimento com a gente, faz diferença, tá bom? Paciente com paralisia facial, 19 anos, tem como ainda tratar nas sequelas? Gente, falei disso agora, acabei de explicar. A gente está aqui no Instituto nesse momento com uma paciente com 32 anos de paralisia. E está tendo uma resposta incrível. Não é o tempo só que conta. Tem muitas outras coisas que contam, tá bom? Fui ao neuropsiquiatra, ele me passou medicamentos que me ajudou numa melhora. Vou retornar para ver qual medicamento devo continuar. O que eu posso dizer pra vocês, gente, medicamento não faz milagre, mas fisioterapia muda a sua vida. Porque a fisioterapia ela vai te ensinar hábitos e posturas e o seu autocuidado. Ela vai te ensinar a ter uma nova rotina de vida. Às vezes, a gente quer terceirizar muito a nossa melhora, né? A gente quer tomar um remédio e curar tudo. Mas na paralisia facial isso não acontece, tá? Não vai ser um remédio que vai salvar e resolver o rosto. Infelizmente, adoraria que a gente tivesse isso. Mas a fisioterapia faz diferença. E as suas mãos fazem diferença no seu autocuidado, tá bom? A gente vai abrir próxima turma no mês que vem, tá bom? Mês que vem a gente abre a próxima turma. As inscrições vão ser no final de outubro. Certo, gente? Mais alguma dúvida? E falando, né, mês que vem, dia 13 de outubro, é o dia do fisioterapeuta. A gente vai fazer no final do mês a Semana da Paralisia Facial, onde eu vou dar para vocês, fisioterapeutas, 3 aulas online gratuitas. A gente vai abrir as inscrições para essas aulas gratuitas, tá bom? Então, em comemoração ao mês do fisioterapeuta, que é dia 13 de outubro, então em outubro a gente vai fazer essas aulas para eu te ensinar e te ajudar nesse processo da reabilitação dos seus pacientes. Combinado? Tem um paciente com paralisia facial, neonatal, que agora está somente no lábio inferior caído. Está com uma evolução muito mais lenta do que o esperado. Alguma sugestão? Amanda, quando a gente trabalha com criança, né, é um desafio maior, né, porque a criança ela é altamente expressiva, faz movimentos, né, naturais, a gente não tem como controlar isso, né, nem tem essa consciência corporal. Quando a gente trabalha com criança, o mais importante é a gente orientar a mãe, né, trabalhar toda a orientação com a mãe. Certo, gente? Vou fazer uma live rapidinha hoje, tá? Quis trazer para vocês esse conceito de que a faculdade ela forma generalistas, ela não forma especialistas. E é importante a gente tratar, certo? É importante a gente se capacitar.
Eu tive paralisia facial há 10 anos atrás, não tomei medicação nem fisioterapia e voltou 100%. Maravilha, Luciana. Maravilha, maravilha. Existem casos e casos. Existem casos leves, que às vezes sem fazer nada melhoram, mas o que a gente observa com o tempo, que as paralisias elas têm ficado mais agressivas. Então uma paralisia hoje, talvez ela demore mais para se recuperar, tá? E excelente, excelente. Se não precisou de nada, maravilha. Mas não é o que a gente observa aqui. A gente vê muitos pacientes que precisam de muito cuidado e de fisioterapia não fazendo nada, esperando um dia melhorar. E esse dia não chega da forma como vocês gostariam. Tá bom? Certo, gente? Lembrando que se você não me segue no outro perfil, que é Paralisia Facial Pacientes, lá eu faço live quinta-feira, 1h da tarde. Combinado? Gente, eu vou finalizar nossa live hoje. Quinta-feira eu tô lá no outro perfil e segunda-feira eu volto aqui às 18 horas. Combinado? Beijo, gente. Beijo. Boa tarde. Boa semana.